São exatamente 5 para as 10, ó. O trampo hoje foi pesado, tô pegando aqui, ó. Show de bola, viu, galera? É isso aí. Carneirinho com um pouco de novo. Segundou, viu, galera? Estamos por cá. Ó. Bom demais, viu, galera? Galera, partilha o vídeo do Barão aí, galera. Segue o Barão da Paraíba pra mais vídeo, galera. É isso aí, eu tô fim de porco, ó.